Olá pessoal, estamos no segundo episódio do AmaCast com o Leonardo e Stella. Oi, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A primeira pergunta é quem é o Leonardo e como que o Ama Azul entrou na sua vida? Olha, eu tenho um histórico familiar, né, dentro da Ama Azul, né? Eu tenho 2 irmãos que são autistas e com isso, né, a gente começou a criar uma história através dos meus 2 irmãos para ajudar nessa inclusão, né, dentro aí do mundo, né, que hoje em dia as coisas andam muito difícil, né? Então foi dessa forma que a gente, né, criou a Ama Azul, né, lá em José Bonifácio, e com isso a gente tá indo, né, aí com esse cuidado com os autistas. E como foi essa sua reação ao descobrir que você tinha 2 irmãos autistas? Olha, Glória, foi uma coisa assim que é muito novo, né? Fala, nossa, é algo novo, a gente não conhecia, né? A família ficou muito surpresa. Aí foi aonde, né, que a minha madrasta, ela começou a ir em busca, né, de formas para mostrar para as pessoas que isso não é um problema. E que isso, sim, é algo que é normal, a gente vai cuidar com amor, com carinho, com inclusão, e vamos achar formas, meios, né, de que a gente vai ter o cuidado certo, específico, com as pessoas autistas. E qual foi, uma trajetória que te marcou dentro do AMA até hoje? Olha, eu participei do primeiro simpósio, né, lá na José Bonifácio, da Ama Azul, que foi muito marcante, né? Que foram muitas pessoas da área, teve bastante gente bacana para explicar sobre esse assunto, né? Foi um dia muito interessante, né? Que a gente participou, tirou muitas fotos e aprendeu muito mais sobre a inclusão nesse primeiro simpósio, né? Depois aí teve também o primeiro dia das crianças que eu também participei, que foi num salão de festa maior também lá da cidade, e foi lindo de ver as crianças ali brincando, participando junto com as suas mães, né? Porque a Ama Azul, ela é isso, né? É uma associação de mães e amigos de autista. Então foi criado através das mães. E como que é para vocês a inclusão lá em Bonifácio, lá em José Bonifácio? Essa inclusão o pessoal inclui bastante pessoal ou é mais pessoal de boa e tal? Olha, é igual eu falo, as pessoas antigamente, elas tinham uma mente mais fechada, né? Mas hoje em dia, a inclusão ela está bem maior, né? É uma cidade que tem incluído muito aprendizado. Porque no começo, quando as coisas vêm, é muito, nossa, o que é isso, né? Mas hoje em dia as pessoas têm mostrado mais interesse, mais proximidade de participar, de aprender o que é o autismo. Então eu acho que hoje em dia, sim, a cidade tá mais conectada em querer aprender sobre isso. E vocês têm alguma dificuldade atualmente que vocês têm dentro da AMA? Olha, eu falo mais na captação de recurso, né? Porque o desejo de construir mais coisas para dentro das crianças, das famílias, né? Dos autistas, principalmente, claro, né? Então a gente tem esse cuidado para ter o recurso, conseguir os recursos para fazer bastante coisa que os autistas, abrir um lugar maior também, que nós já temos a nossa associação própria, mas a gente precisa de um lugar maior, então a gente precisa de captação de recursos para isso acontecer, para a gente poder ter uma sala terapêutica, para poder atender mais as crianças nesse meio. Então é questão mais dessa captação de recurso mesmo, que hoje é uma dificuldade da Ama Azul. E, vocês têm algum vínculo com a Prefeitura de José Bonifácio? A Prefeitura de José Bonifácio tem como ajudar vocês nessa situação ou não? Hoje, a Prefeitura de José Bonifácio, ela tem participado mais, né, da inclusão da Ama Azul, né, dentro da associação. Então, assim, tem sido muito inclusivo, né, na participação de eventos. Por exemplo, a gente teve alguns eventos que aconteceu esse ano, que a Ama Azul esteve presente, né, podendo participar ali, né, para conquistar verbas, né, ali para cuidar do seu local. Então, assim, a Prefeitura tem sido de grande apoio, né, nesse momento. É difícil, assim, que eu falo que a gente precisa começar, né? Então, está sendo passo cada vez, mas a Prefeitura tem sim, esse ano, ajudado a gente. E qual que é essa sensação de poder estar em alguns eventos da própria Prefeitura, como eu sigo vocês no Instagram e vi que vocês estavam no Bela Voz Bonifaciana. Qual que é essa sensação para vocês?
Olha, é muito especial, né? Eu de longe, assim, vendo tudo o que as mães têm feito, né? A minha madrasta e mais as outras mães atípicas, né? Porque a associação são mães atípicas, né? Que são a diretoria ali, né? Então é muito bacana de ver o espaço que tem conquistado, né? Tivemos os Jogos de Inverno também, né? Há um Sim, mês atrás. sim. Então aí é muito legal ver ali a entidade, né? Da associação participando, podendo vender os doces, as coisas que a Amazu faz para ajudar as suas crianças. Então é muito bacana, então é muito alegre ver estar dentro de um espaço público assim. E vocês têm alguma meta, algum futuro próximo atualmente ou não? A Amazu, ela sonha, né, em conquistar, como eu disse, a sala terapêutica, né, mais Uhum. espaços para as crianças, para também abranger mais crianças, né, que quanto maior, mais crianças Mas podem vir, né, porque tem uma lista de espera, então a gente tem sempre que pensar pelo melhor, né? Então conquistando um lugar maior, tendo um lugar de mais salas, então a gente espera que no futuro a associação ela cresça mais ainda, né? Que já foi algo muito assim grande, ter conquistado o local próprio nesse ano de 2025. Então a gente crê um lugar maior ainda nos próximos anos. quantas pessoas que participam, quanto para ajudar e quanto mães e crianças? Glória, nós temos 6 pessoas dentro da associação, né, que trabalham voluntariamente ali, né, como eu disse, né, até a gente tem uma captação de recursos, tudo é totalmente voluntário, é totalmente de coração mesmo, né, feito ali na Amazu. E nós temos, ao todo, 38 mães, né, atípicas e temos 42 crianças, né. Então é muito bacana, né, tudo que é feito pelas mães, pelas crianças, esses 6 voluntários que estão ali, né, dando aí com todo o seu coração para a Amazu. E tipo assim, tem muitos eventos que vocês participam para ajudar nessa inclusão do AMA com as crianças autistas, para o pessoal acordar e falar, ó, temos crianças que precisam desse cuidado. Glória, nós temos o Arraiá Azul, nós temos o Dia das Crianças, nós temos leilão, nós temos bingo, tem o brechó solidário, a cozinha alimentos, então tem assim bastante coisas que vêm sendo incluídos dentro da Associação Amazu para que tenha captação de recurso, né, própria, né, por enquanto não há uma verba, né, para fazer aí a continuação desse trabalho, né. Então tem bastante projetos dentro da Amazu que a gente trabalha ali, né, junto em prol a esses voluntários, né, as mães atípicas, que realiza tudo conforme o que vai gerando em cada projeto. E vocês trabalham em mais algum lugar, além no Amazon? Não sei se o Amazon poderia falar que é um trabalho, né? Porque como você falou, tem pessoas voluntárias ali ajudando, né? Sim, eu falo assim, sim, é um trabalho voluntário, é um trabalho feito com o coração, né? Eu falo que ali não é pensando no recurso financeiro, no que vai acontecer, se vai ganhar dinheiro ou não. É feito pelas mães, pelas crianças, é uma coisa em prol para ajudar as crianças que não têm uma ajuda ali, né, dentro da cidade, né? Essa parte terapêutica que é muito necessária ali dentro. Então eu acho sim que esse trabalho é feito de coração, de alma, né? Uhum. E na minha vida física, eu tenho a minha empresa de turismo, então eu trabalho com viagens também. Uhum. E essas viagens que você faz, ajuda ou é de coisas separadas? Olha, a gente estava até conversando este ano da gente fazer uma viagem com as crianças, né, para um parque aquático, por exemplo, né, e eu com certeza cederia o ônibus, cederia tudo ali que eu pudesse fazer pela associação. Então, o que a gente pode fazer dentro desse meio, a gente também está fazendo. E já tem algum planos possíveis ou parceria com escolas ou instituições como de saúde? Glória, a gente vai ter agora uma futura parceria com a Secretaria da Educação, né, com a Eliane Pucharelli. Então a gente está aí em busca, né, de fazer teatros inclusivos dentro das escolas municipais. Então é mais algo que está acontecendo também futuramente aí para a Amazu. E Léo, quais projetos vão ser desenvolvidos para as crianças do Amazon? Glória, a gente já tem, né, a oficina culinária acontecendo, né, que é em prol da socialização das crianças autistas, né, para ter aí os eventinhos com eles, né, que é muito bacana também. E em setembro agora, né, já vai começar um projeto de pintura lá com as crianças autistas. Então é bem bacana o meio que a gente está criando para cada criança, tanto como na culinária, como na pintura, porque aí desenvolve cada criança de uma forma que ajuda eles, né, a ver o mundo de cores diferentes.
Então, era isso que eu também iria te perguntar, se isso ia ajudar como a criança e como a mãe no desenvolvimento delas. Com certeza. Eu acho que a criança ficando bem, né, ajudando a criança, né, a mãe automaticamente já fica feliz, né, porque igual a mãe não tem aonde correr. Então, né, nesses projetos que vai acontecendo dentro da Ama Azul, então a mãe ela vai ficando contente, ela vai vendo que a sua criança vai ficando melhor. Então, cada projeto que vai acontecendo, a criança vai tendo um desenvolvimento dentro ali, tanto da culinária, da pintura, né, nos brinquedos, né, que lá também tem uma brinquedoteca. Então, as crianças se divertem, né, e tanto como diversão, também tem aprendizado. Isso é bem interessante para nossas crianças, né? Como autistas, como aquelas que não são autistas, né? Porque eu acho assim que agora, nesse momento de criança, tem que aproveitar, né? Tem que brincar, tem que, assim. Com certeza. Cada criança brinca do seu jeitinho, né? Sim, com certeza. Eu falo assim, a gente tem que dar valor a cada criança, né? Se a criança brinca sentada, se a criança brinca em pé, se a criança se diverte pintando, se a criança gosta de simplesmente sorrir porque tá se divertindo. Então, cada criança tem seu jeitinho. Então, a gente tem que aprender com a criança, tanto assim, eu falo assim, criança autista, né? Pra gente aprender com eles também. Porque a gente aprende cada dia com os autistas, como eles são. Então, é muito interessante de ver o que cada um tem a proporcionar. Então, ali na Amazon, a gente tem muitas histórias legais. Então, é muito bacana ver o jeito que cada um se desenvolve, tanto como nas brincadeiras que eles fazem. Sim, e tipo assim, a Amazon já teve alguma evolução de quando ela começou até atualmente ou não? Olha, eu sendo um enteado, né, eu posso dizer que desde o começo, que foi uma questão que era 4 mães. Só tinha 4 mães dentro da associação, que ainda não era uma associação, né? Era um sonho de 4 mães atípicas de cuidar das suas crianças, de ver, olha, nossa, meu filho merece algo melhor, merece inclusão. Então, eu vejo que, tipo assim, hoje nós temos um local próprio, na qual tem vários projetos acontecendo, vários eventos sendo realizados, e também todos os projetos, tanto como participações em palestras também, que a presidência, né, a sua diretoria participa, para cada vez trazer mais inclusão para cada coisa dentro da associação. Então, tá cada vez à procura de mais. Nunca de, como é que fala, parar, sempre evoluir, né? Então, é muito bacana de ver a evolução, de que começou com 4 mães e hoje está com um local próprio, realizando a brinquedoteca, realizando procedimento com as mães, com as crianças, né? Igual eu acabei de falar, com a cozinha, né? Com a cozinha, com a pintura que vai dar início. Então, é algo muito legal de ver como que a Ama Azul tem crescido na nossa cidade. E qual que é a sensação para você de estar ali? Eu não sei se você fica o tempo todo com elas ou passa um tempo com essas crianças que são autistas. E qual é o aprendizado que você leva para você com elas? Olha, eu observo muito, eu sou muito observador com cada criança, né? E igual eu estava falando no começo sobre inclusão, as pessoas, tem gente que não ficava meio assim, né? Nossa, a autista, né? O jeito que é. Então é muito bacana você olhar como que é cada um, para você entender como brincar com cada um, como ser com cada um, né? Que nem o meu irmão, né? Meu irmão, tanto como o Brian e o Bernardo, né? Eu tenho 2 irmãos autistas. Então, hoje em dia, eu sei muito mais lidar com o meu irmão Bernardo, que é um grau mais alto, né? De autismo. Então, hoje eu sei como lidar com ele, porque antigamente a gente vai tendo aprendizado. Não é ficar uma pessoa agressiva porque a criança é autista, está fazendo tal coisa. Não, a gente tem que ter amor, tem que ter carinho. Não é erguer a mão, não é bater, não. A gente tem que entender o que a criança está pedindo. Porque o autista, ele é assim. A gente precisa entender o que ele está pedindo. Porque ele, muitas das vezes, ele não verbaliza isso. A maioria não fala, né? Tem uns que não falam. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para ver, através do gesto que ele está tendo, da forma que ele está agindo. Então, se ele quer brincar, se ele não quer brincar, o que ele está querendo fazer, se ele quer assistir alguma coisa, se ele quer fazer alguma coisa, se ele quer ficar só jogando alguma coisinha, um joguinho. Então, eu falo assim, a gente observa. Então, a gente trata cada um da forma que cada um é, porque cada um tem o seu jeito. E eu acho que fala grau 1, grau 2, grau 3, Isso. tem diferença Sim. entre eles ou não? O grau 1 é o mais leve, né? Não sei se você sabe, mas o Messi é autista. Sim, E eu ele fiquei assim, minha mãe que me falou que o Messi era autista. Eu falei assim, mãe, como assim o Messi é o autista? Então, a gente fala, nossa, mas o autista é uma pessoa que, às vezes, só é do jeito que é, às vezes, né, só brinca, só fica ali de cantinho, só, né, tem os seus jeitos, né, Sim. que é... Não,
Às vezes tem autista que é do grau 1, do grau 2, do grau 3, e cada um tem o seu jeitinho. O grau 1, ele é mais leve. Então, tipo assim, a gente sabe que é uma pessoa que você tá conversando, mas às vezes você não sabe que é autista. Que nem eu falei, o Messi é autista, né? Sim. Então, a gente não imaginava. Nossa, o Messi é autista. Então, são os traços, as coisas que a gente observa pequena que é. O grau 2, você tem uma percepção maior, e o grau 3 é aqueles que são mais, como eu falei, né? A gente tem que observar o que ele tá querendo, para não ser contrário ao que ele quer. Então, a pessoa que tem uma criança autista, ela precisa de uma ajuda, né? Ela precisa de um socorro. Então, a Associação Damas Azul, ela veio para isso, para realmente ver como eu cuido da minha criança, nossa, me socorre, como é que eu vou agir. Então, eu acho, assim, muito bacana mesmo o que a associação vem fazendo, né? Então, e a associação também ensina quanto para as mães e como para outras pessoas a lidar com o autista. Com certeza, né? A associação, ela tem sempre, como eu falei, o acolhimento, tanto como das mães, como das crianças, né? Mas qualquer pessoa que quiser aprender, ela tá aberta a isso. Se ela tiver interesse, ela pode aprender com toda certeza. E se você pudesse descrever uma palavra do AMA, qual seria essa palavra? Olha, eu acho que é a mais perfeita, que é inclusão. Porque ali está abraçando todo tipo de causa, como você falou, grau 1, grau 2, grau 3, as mães. Então, tanto como as crianças, as mães também precisam de um cuidado, porque às vezes elas não sabem. Então, eu acho que sim, a inclusão é o que a Ama Azul quer mostrar para a sociedade, quer trazer para a cidade em José Bonifácio. E qual é a mensagem que você quer passar para o público? Glória, que as pessoas elas tenham, né, mais inclusão, mais desejo de entender como que é os autistas. Eu acho que hoje nós estamos em um mundo que dá para entender sobre tudo, conhecer tudo, ter informação, conhecimento realmente sobre tudo. Então, assim, ter mais inclusão, amor, cuidado, carinho, porque não é fácil. Para nenhuma mãe é fácil quando ela tem o diagnóstico. Mas é muito mais fácil quando todo mundo anda junto, todo mundo anda no mesmo lado. Então, é por isso que a associação existe para isso, para mostrar que caminho seguir. E eu falo para as pessoas, tenham mais inclusão, mais amor, mais carinho, mais paciência. Porque quando isso veio, ninguém sabia o que fazer. E hoje tem muitos caminhos aí. Então, eu acho que as pessoas têm que, sim, observar, tomar cuidado, agir com o coração. Nunca agir no momento, mas nossa, está acontecendo isso. Não, mas ele não tem culpa. Então, as pessoas conhecendo, elas vão saber lidar muito mais com os autistas. E pessoal, estamos finalizando o AmaCast e muita alegria receber você aqui hoje, Leonardo. Muito obrigada pela participação. Obrigado por ter cedido essa entrevista para nós, que vai ser muito importante, eu acho que para vocês também. Com toda certeza. Eu agradeço também o convite, né, de vocês. Foi um prazer participar de mais uma parte do AmaCast. Pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais e fiquem ligados para o próximo episódio.